Por acaso, você já percebeu que diante de fatos positivos e negativos, a nossa mente ela tende a dar mais foco para os aspectos negativos da vida? Pense, por exemplo, o que teria mais impacto no seu dia. Você andar pela rua, encontrar 10 mil reais que você nem precisava, que você nem imaginava, ou então você andar pela rua e acabar perdendo 10 mil reais que você precisava. Não é preciso pensar muito para perceber que o negativo parece chamar mais a nossa atenção. E se essas duas situações acontecessem na sua vida, é muito provável que você passaria mais tempo pensando sobre a dor de ter perdido 10 mil reais do que o prazer e a comemoração de ter ganho 10 mil reais. A nossa mente ela tende a focar mais no negativo e isso na ciência é chamado de viés da negatividade. Aliás, é por causa do viés da negatividade que os jornais passam mais notícias negativas do que positivas. Porque eles sabem muito bem que o negativo chama mais a nossa atenção e quanto mais tempo a gente fica assistindo a televisão, mais dinheiro eles ganham. Nos relacionamentos, a mesma coisa, porque estudos mostram pra gente que para cada uma coisa negativa que você fizer dentro de uma relação amorosa, você vai ter que fazer, em média, outras 5 coisas positivas para compensar aquilo que você fez. E todo mundo sabe que dependendo do fato negativo que você vive, dependendo do seu trauma, você vivencia isso pro resto da vida. Após anos e anos de terapia, de aprendizado, reflexões, você ainda continua sofrendo aquele momento negativo na sua vida como se tivesse acontecido ontem. E isso dificilmente acontece com fatos positivos, como uma viagem. Você pode até lembrar daquela viagem como algo muito positivo, mas você não sente aquelas emoções tão fortes como um trauma passado. O grande problema nessa história não é a presença do viés da negatividade. O grande problema são as pessoas que, em meio ao viés da negatividade, elas decidem abraçar o negativo. São pessoas que adotam um estilo de vida pessimista. Essas são as pessoas que, diante de fatos positivos e negativos, elas escolhem focar no negativo. São pessoas que, diante de oportunidades e ameaças, elas escolhem focar nas ameaças. E são pessoas que, diante de problemas e soluções, elas focam mais nos problemas. Essas pessoas, a ciência já mostra pra gente, são pessoas que vão sofrer com diversas consequências para a saúde física e mental. E por isso, os estudos mostram pra gente que pessoas pessimistas vivem consideravelmente menos do que pessoas consideradas otimistas. Por isso, nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho com você as origens da negatividade, como surge o pessimismo na nossa vida, quais são as suas consequências e como você pode treinar a partir de hoje um cérebro mais otimista, com estratégias validadas cientificamente. Mas é claro, para você que não me conhece, o meu nome é Gustavo Kobayashi, conhecido também como Koba, e aqui no canal eu falo sobre a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento de jeito simples e fácil para que qualquer pessoa consiga entender. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixa seu like nesse vídeo para eu saber a relevância desse tema. Assim, eu posso gravar mais conteúdos nesse sentido, mas agora, sem mais enrolação, vamos entender a negatividade. Sempre que eu falo um pouquinho sobre o viés da negatividade e que o nosso cérebro foca um pouco mais no negativo, algumas pessoas me questionam. Gustavo, se focar no negativo ele traz tantas consequências para a nossa vida, por que a nossa mente faz isso? Por que o nosso cérebro faz a gente focar mais no negativo? Isso acontece por causa de uma premissa biológica que vem lá dos nossos ancestrais há mais ou menos 70 mil anos. Eu quero que você imagine como que era o cenário dos nossos ancestrais há mais ou menos 70 mil anos, onde eles viviam um cenário totalmente violento, escasso, onde você poderia ser atacado a qualquer momento por qualquer animal, onde você vivia ali no máximo, indo longe até os 15, 20 anos, onde qualquer coisa que acontecesse com você não existia nenhum tipo de medicamento, nenhum médico, onde você precisava caçar para conseguir se alimentar. Nesse cenário, eu quero que você imagine uma história. Imagine que 2 pessoas dos nossos ancestrais estão caminhando ali pela floresta e aí eles avistam um arbusto e esse arbusto ele se mexe. Uma dessas pessoas pensa assim, eu acho que foi apenas um vento, eu vou continuar a minha viagem. A outra pessoa pensa assim, eu acho que foi um animal, esse animal pode me atacar, eu posso morrer aqui, então eu vou voltar, eu vou sair correndo daqui. E quem estava certo nessa história? Não sei quem estava certo, mas o que a gente sabe é que ao longo de tantos anos de evolução, sobreviveu aquela pessoa que era mais pessimista. O pessimista estava mais atento aos perigos do dia, aos problemas futuros, e assim ele se preparava mais.
A pessoa que era muito otimista naquela época, ele não via os perigos, ele ficava olhando para o céu, ele ficava imaginando tudo de positivo que poderia acontecer, e essa pessoa não via aquela cobra que estava escondida dentro do arbusto. Então, a questão de você focar mais no negativo é uma programação biológica do seu cérebro que prioriza a sobrevivência. Como você viu, se você era mais pessimista nessa época, você tinha maiores chances de sobrevivência porque você estava atento a todos os perigos. Acontece que hoje, mesmo depois de anos, a gente carrega ainda essa programação biológica lá dos nossos ancestrais. Só que antes o perigo eram os leões, eram as cobras, era a falta de comida, e hoje a gente carrega essa programação não para o leão, não para o tigre que pode nos atacar, mas para os boletos, para a política, para os problemas no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, enfim, a gente tem um cérebro primitivo vivendo um mundo moderno. Mas como eu disse para você, o problema não é a existência dessa programação biológica. Afinal, ela nos ajudou a sobreviver e ela nos ajuda até hoje a nos preparar para os perigos futuros. O problema é quando as pessoas decidem abraçar essa negatividade, onde para tudo na vida existe um problema, existe uma dor, existe uma lembrança negativa. Essas são as pessoas pessimistas. Eu quero falar para você 4 características das pessoas pessimistas e que estão intimamente relacionadas também com o viés da negatividade, porém de forma mais intensa. Primeiramente, as pessoas pessimistas elas vão lembrar mais de fatos negativos passados. Se você pedir para essa pessoa contar a história dela, é muito provável que ela conte todos os fatores negativos e ela utilize esses fatores negativos para justificar os resultados que ela tem hoje. Então, ela é comum dizer coisas como: eu sou assim hoje porque lá no meu passado eu sofri muito. Eu não consigo aprender essa matéria porque lá no meu passado eu tive um professor muito ruim. Eu não consigo fazer essa coisa nova porque lá na minha infância eu sofri muito. São pessoas que elas vão trazer com maior intensidade essas lembranças negativas e utilizar essas lembranças como justificativa o tempo todo. A segunda coisa que vai acontecer em uma pessoa pessimista é que ela vai dar mais foco para as coisas negativas do que positivas. Então, isso já acontece naturalmente em todas as pessoas, mas nas pessoas pessimistas isso tem muito mais intensidade. Então, ela pode ter um dia 99% bom, mas se acontecer alguma coisinha negativa, alguma coisinha, por exemplo, no trânsito, ela já fica totalmente estressada. Ela já fica focando nisso e ela fala que o dia dela foi horrível porque aconteceu somente aquele fator negativo. Isso nos leva para a terceira característica das pessoas pessimistas, que é trazer com maior intensidade as emoções negativas. Então, aconteceu aquilo no trânsito e, ao contrário de muitas outras pessoas que elas relevam aquilo, deixam isso passar, é claro que isso vai trazer um certo estresse, uma briga no trânsito, mas ela consegue deixar isso passar. A pessoa pessimista, ela sofre muito com isso. Ela traz várias emoções negativas em relação àquele pequeno acontecimento, um grande nível de estresse, um grande nível de ansiedade, um grande nível de tristeza por uma pequena coisa. Às vezes você tem uma discussão, por exemplo, no trabalho, e para outra pessoa foi algo normal, algo que acontece no dia a dia e está tudo bem. Mas se você é uma pessoa pessimista, você vai ficar sofrendo com isso. E você vai ficar reclamando que aquilo que aconteceu. E quando você for dormir, o pensamento que vai ficar na sua mente é o fator negativo. E isso nos leva à última característica da pessoa pessimista, que é projetar o negativo para o futuro. Quando ela olha para o seu futuro, ela pensa muito mais nos fatores negativos, nos problemas que podem acontecer, nos acontecimentos negativos que podem vir, e por isso muitas vezes ela paralisa, ela não consegue realizar coisas novas. Ela vai fazer uma apresentação de trabalho, por exemplo, e ela fica pensando tudo que os outros vão pensar dela, tudo que pode acontecer de negativo, e então ela paralisa, o que é muito comum nos casos de ansiedade. Se você tem ansiedade, você sabe que o futuro ele é muito incerto, e por ser incerto, isso traz várias emoções negativas, que você aumenta cada vez mais isso e não consegue enxergar as oportunidades, não consegue enxergar as soluções dentro daquele cenário. Essas pessoas que lembram mais de coisas negativas passadas, que focam mais nas coisas negativas presentes, que trazem com maior intensidade afetos e emoções negativas e que projetam a negatividade para o futuro, essas pessoas pessimistas que abraçam a negatividade, elas vão ter diversas consequências. E só para você ter uma noção, eu trouxe uma grande pesquisa publicada na PNAS, uma pesquisa que juntou dados de mais de 70 mil pessoas e descobriu que pessoas pessimistas vivem em média 11 a 15% menos do que pessoas consideradas otimistas. E nessa hora você pode me questionar: mas Gustavo, essa questão de você viver mais ou menos depende de muitos fatores. Depende de como você leva o seu estilo de vida, depende do seu grau de escolaridade, depende da sua vida financeira,
depende se você já tinha alguma doença, depende da genética, mas, como eu disse, essa pesquisa foi publicada em uma grande revista científica e eles analisaram tudo isso. E hoje eles sabem que, mesmo com todos esses fatores, se você é pessimista, você vive de 11 a 15% menos. Mas não foi só isso que eles descobriram. A pesquisa mostrou que homens otimistas têm uma chance 70% maior de chegar aos 85 anos ao comparado com homens que são pessimistas. E no caso, para as mulheres, esse número foi 50% maior. Então veja que a negatividade, o pessimismo afeta diretamente a sua vida, porque a gente já sabe que o pessimismo está relacionado com maiores riscos de doenças cardiovasculares, maior risco de Alzheimer, menor satisfação com a vida, maior estresse crônico, e tudo isso faz com que você viva menos. Mas existem 4 principais coisas que acontecem com você quando você é pessimista e que te levam a todas essas consequências. E a primeira delas é em relação ao próprio estresse. Pessoas que são mais negativas, pessoas que são mais pessimistas, são mais estressadas. Afinal, pensa com você, como seria a sua vida se tudo que acontecesse no seu dia você ficasse remoendo aquele pensamento e você pensa sobre tudo que pode acontecer, você é mais estressado. E o estresse, o que você precisa entender é que aquele estresse que você tem para resolver um problema, para resolver um desafio, esse estresse pontual em alguns momentos, ele até faz bem para a gente. Agora, o estresse contínuo, o estresse ao tempo todo, aquele pensamento que você fica de como que eu vou pagar minhas contas, como que eu resolver isso no meu trabalho, esse meu chefe que é muito chato, esse pensamento contínuo de pressão o tempo todo, esse sim traz diversas consequências e é justamente isso que o pessimista vive. O segundo ponto que vai levar o pessimista a ter diversas consequências é que, em geral, as pessoas pessimistas elas não buscam muitas mudanças. Porque quando ela pensa no futuro em relação à sua saúde, em relação à sua educação, em relação aos seus relacionamentos amorosos, o que ela pensa é que tudo o que ela tentar vai ser negativo. Então ela não começa a academia porque ela fala que isso não é para ela. Ela não começa a estudar um pouco mais porque ela fala que ela não vai conseguir estabelecer esse hábito. Ela fala que ela não vai tentar um novo relacionamento porque ela já sofreu muito em relacionamentos passados. Como essa pessoa ela não busca coisas novas e ela não é protagonista da sua vida, então ela tende a ter piores resultados em todas as áreas da vida e por isso ela vai acabar vivendo menos também, porque como eu disse, isso afeta diretamente a sua saúde. Em terceiro lugar, as pessoas pessimistas vão ter problemas sociais. Se você já trabalhou em algum lugar com alguma pessoa pessimista, você sabe muito bem que uma pessoa negativa é capaz de dominar todo aquele ambiente. O ambiente ele fica mais pesado, ele fica mais estressante. A gente sabe que aquela pessoa, quando ela chegar, ela vai trazer muitos problemas pra gente. Então, pessoas pessimistas, elas costumam dominar os ambientes e as pessoas começam a se afastar dela. E aí, ela começa a sofrer mais com a solidão, ela começa a ser ainda mais negativa e isso vira um ciclo. Ela se torna ainda mais pessimista, ela afasta as pessoas e por afastar as pessoas, ela se torna ainda mais pessimista. E a gente sabe que o nosso cérebro é extremamente social. E você viver a solidão, você sentir só o tempo todo, isso vai trazer diversas consequências para a sua saúde física e mental. Em especial, o seu cérebro ele vai envelhecer mais rápido e você tem maiores riscos de Alzheimer, de Parkinson, de esclerose múltipla também. E por fim, o último fator que leva aos pessimistas terem todas essas consequências é porque ele vive uma certa expectativa autorrealizada, uma crença autorrealizada. Como é que isso funciona? Ele pensa assim: Acho que o meu dia vai ser muito ruim. Acho que o meu dia não começou muito bem. Sabe quando você tem aquele pensamento? Hoje vai ser um dia ruim, já começou ruim. Quando você pensa isso pela manhã, o que acontece é que você realmente tem um dia muito ruim, não porque o seu pensamento modula o que vai acontecer no seu dia, mas porque o seu pensamento modula o seu foco. E o seu foco está mais para o negativo. De forma que podem acontecer muitas coisas positivas e negativas no seu dia, mas como você está com foco mais negativo, você acredita que o seu dia foi todo negativo. E aí você pode até ter comido alguma coisa que você gosta, você pode até ter encontrado um grande amigo de infância, você pode ter pego uma rua sem nenhum tipo de trânsito, mas por causa de um momento negativo, uma discussão no trabalho, você generaliza e você fala que o seu dia todo foi ruim. Então, a pessoa pessimista, ela vive uma expectativa autorrealizável. Aquilo que ela espera acontece na vida dela e ela fica novamente nesse ciclo. Então, são 4 principais pilares que levam o pessimista a todas essas consequências. O estresse constante, a questão de você evitar mudanças porque você não acredita que você pode mudar, os problemas sociais que você pode ter com todos em sua volta, na sua vida pessoal e profissional, e a quarta coisa, que é essa expectativa autorrealizável.
Você acredita que aquilo vai acontecer, aquilo acontece e isso reforça a sua crença. E Koba, me diz, como que eu posso então ser um pouco mais otimista? Eu percebi que eu sou uma pessoa mais negativa, talvez não tão pessimista, mas eu quero treinar o otimismo. Como que eu posso fazer isso? Primeiramente, eu quero que você entenda que todas as pessoas conseguem mudar os seus comportamentos. Você pode até achar que você não vai conseguir mudar, porque o pessimista tem essa crença, né, que eu não vou conseguir fazer aquilo, que eu não vou conseguir mudar, mas de acordo com décadas de estudo em ciência comportamental, você consegue mudar a maneira como você pensa, você consegue mudar os seus comportamentos, não importa a sua idade. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber é em relação ao otimismo. Muita gente tem uma crença em relação ao otimismo, que ser otimista é ser aquela pessoa que está sempre sorrindo, sempre feliz, sempre motivada, e isso não é o verdadeiro otimismo. Aliás, isso pode fazer mal. Essa positividade irracional pode trazer diversas consequências, tanto quanto o pessimismo. Então, o que seria o otimismo? O otimista não é aquela pessoa que ignora tudo que é negativo na vida dela. Não é a pessoa que acredita que todas as pessoas são boas ou que tudo de positivo vai acontecer. As pessoas otimistas são aquelas que sabem que existem problemas e que também existem muitas coisas boas no mundo. E que, nesse cenário, ela escolhe focar um pouco mais nas coisas positivas. Essas são as pessoas que sabem que pode haver muitos problemas futuros, mas elas sabem também que ela pode se preparar para lidar melhor com isso e ela foca mais na solução. São pessoas que quando acontece alguma coisa negativa dela, ela consegue perceber que aquilo é negativo, mas ela busca soluções, ela busca como que ela pode melhorar. São pessoas que sabem que ela pode mudar um comportamento, que elas podem mudar uma crença delas. São pessoas então que não ignoram os fatores negativos e os problemas, mas que no meio desse cenário, elas direcionam o foco dela para soluções, para as oportunidades e para os pontos positivos. Então, a primeira forma de você treinar um pouco mais o otimismo é você fazer um esforço consciente. É você, durante o seu dia, você começar a inspecionar os seus pensamentos e quando você perceber que você está focando mais no problema, que você está reclamando, que você está focando em pontos negativos do seu dia, você parar um pouquinho e mudar o seu pensamento. Olha, eu sei que aconteceu isso de negativo, mas o que eu posso fazer para solucionar isso? O que de positivo pode ter nessa situação? O que eu aprendi? Então, isso é um esforço consciente. Não existe aqui uma regrinha que você vai aplicar, uma técnica que você vai fazer que vai fazer você transformar a sua vida. A questão é que no dia a dia você precisa realizar esse esforço consciente até que vai chegar um momento que você focar na solução, que você focar no ponto positivo, que você olhar para o futuro de uma maneira mais positiva, vai ser automático, vai ser inconsciente. Isso vai se tornar um hábito para você e vai fazer parte da sua identidade. E é assim que você se torna uma pessoa mais otimista. Mas se você quiser um exercício já validado muito bem pela ciência para você treinar ainda mais o seu otimismo, é a gratidão. Como é que a gratidão funciona? A gratidão, ao contrário do que muitas pessoas pensam também, não é você ficar o tempo todo, nossa, gratidão por tudo, hashtag gratidão, publicar gratidão no seu Instagram. Gratidão é você ter um tempo do seu dia, pode ser no final do seu dia, para você verdadeiramente agradecer por alguma coisa que aconteceu no seu dia, ou na sua semana, ou que faz parte da sua vida. E não precisa ser uma coisa muito grande. Então, nossa, o meu filho nasceu, ou eu vou fazer uma grande viagem, eu me formei. Não precisa ser necessariamente isso. Pode ser uma pequena coisa. Pode ser, por exemplo, eu sou muito grato por conseguir mandar uma mensagem para uma pessoa muito querida, mesmo ela estando longe. Eu sou muito grato porque hoje eu tive um almoço com os meus pais. Eu sou muito grato porque hoje eu percebi que eu tenho tecnologia suficiente para trabalhar mais rápido. Eu sou muito grato porque eu percebi hoje que aquela pessoa lembrou de mim e ela trouxe um presente, um pequeno presente. Ela trouxe um sorvete que eu gosto, por exemplo. Podem ser pequenas coisas. E a questão não é dizer pelo que você é grato, mas por que você sente essa gratidão. Os estudos mostram que se você fizer isso por 30 dias e realmente sentir essa gratidão, refletir sobre aquilo que você é grato, você tem mudanças no seu cérebro e o seu nível de satisfação e felicidade aumenta consideravelmente mais. A partir de agora, então, fica o desafio para você que você comece a mudar um pouquinho mais os pensamentos ao longo do seu dia, faça esse esforço consciente, que você pratique a gratidão também. A gente chega ao final desse vídeo, mas nas próximas semanas vou ter muito mais conteúdo aqui no meu canal no YouTube, nas minhas outras redes sociais. Aliás, eu vou deixar todas as minhas redes aqui para você acompanhar mais conteúdos por aí. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua dedicação. E é claro, para você que quer se dedicar ainda mais, quer ir além, aqui no link da descrição eu deixei o link da minha comunidade, a comunidade Kaizen.
Lá eu publico toda semana conteúdos cientificamente validados, profundos, então se você quiser saber um pouco mais, clica no primeiro link da descrição. Enfim, muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da minha comunidade. Até logo!